E, Rogério, o universo automobilístico tem evoluído muito nos últimos anos e, principalmente, eu acho que nesses últimos 2, 3 anos, cada vez mais a gente tem os carros elétricos presentes no nosso mercado. Como é que é blindar um carro elétrico? Tem diferença para um carro com híbrido e para um carro com motor a combustão? Tem diferença sim. Porque a gente lida com isso desde 2010, quando veio o primeiro Fusion, aquela primeira geração do Fusion Brasil, né? Primeira no Brasil. E ele já veio algumas unidades do híbrido. Foram os primeiros carros híbridos no mercado brasileiro, né? E desde aquele tempo a gente já começou a ter esse desafio. Então foi um aprendizado. Depois veio a Toyota, vieram as várias gerações do Prius, né? E depois a coisa começou a diversificar, até os puro elétricos. No nosso caso, o e-tron foi um divisor de águas. Então, você tem dois aspectos dessa mudança. Uma, a preservação muito importante, claro, é a preservação da integridade do operador disso. Então, você tem normas, a NR10, que é uma norma não específica de veículos elétricos, mas de sistemas eletrificados em geral, né? O operador tem que ter uma série de cuidados, uma série de normas para que ele possa, e treinamentos, para que ele possa operar sistemas eletrificados de alta tensão, né? Então, esse é um dos cuidados. E outro, o cuidado com o próprio veículo. Você tem protocolos, acho que a palavra melhor é essa, protocolos para você fazer a desativação do sistema elétrico. Se você fizer de qualquer jeito, você pode perder uma bateria primária ou uma bateria secundária, você pode ter um enorme prejuízo. Lógico. Se você não tomar cuidado, fora os riscos, né? Da alta tensão. Então, existem protocolos para desativação, esse conhecimento, aquela mesma expertise que eu falei dos sistemas de segurança, dos sistemas complexos, né, que tem tanto no elétrico como não elétrico, o sistema de direção autônoma, ADAS, radares. Você tem que ter uma expertise técnica que também se complementa, inclusive é o mesmo grupo que coordena essa expertise. E, novamente, hardware na empresa é muito desejável que você tenha uma linha específica para o veículo elétrico. Um detalhe, por exemplo, o ambiente de uma blindadora, ele pode ter no ar uma pequena, porque você tem cortes metálicos, você tem uma série de situações que pode deixar um pó no ar, metálico. Você passa a mão assim em cima de um teto, você pode perceber. Imagina que isso tem componentes metálicos, imagina isso depositando em cima de uma bateria. Em tese, ele pode fechar um curto em algum momento, em alguma situação. É muito bem vedada a bateria, mas você não pode dar margem para isso. Então, tem uma série de cuidados, até mesmo com a pureza do ar do ambiente que você está trabalhando o carro. Então, são cuidados, muitas vezes, que não passam despercebidos. Que se você não tem essa informação de alguém que desenvolveu esses protocolos, né, da própria montadora ou organismos que emulam o sistema de treinamento da montadora, e você consegue adquirir esses conhecimentos, não só por erro e acerto, porque você precisa ir muito além disso para não ter prejuízo, mas isso foi, de certa forma, gradativo. Foi gradativo, mas existem sim diferenças, mas hoje isso está completamente pacificado. Hoje os protocolos já estão bastante evidentes, bastante seguros de serem seguidos, né? A norma ISO são normas de procedimentos que garantem que o seu processo no dia a dia não vai escapar, não vai alguém cismar e falar, hoje eu acho que esse protocolo não está com nada, eu vou economizar tempo e trabalho, eu vou atropelar isso. Não tem chance disso acontecer, né? O mesmo procedimento que tem numa montadora, você tem que ter da certeza que o processo vai ocorrer da maneira correta, você tem que ter numa blindadora. Perfeito. E quando fala da parte de proteção do blindado, o processo de blindagem dele é igual ao de um carro normal? Ou o elétrico ele exige? O processo de blindagem em si, fora esses cuidados durante o processo da desativação das baterias, né? Porque é uma coisa que nem todo mundo sabe, que você tem a bateria do sistema convencional, mas que ela gerencia. Se você perde essa bateria, você pode perder um nível de reprogramação tão profundo que para restaurar isso tudo é muito trabalhoso, né? Muito trabalhoso. Às vezes você vai precisar da ajuda da montadora.
via uma concessionária, né? Então, isso vai induzir custos ao processo e tempo ao processo, que ninguém quer. Então, você tem que seguir os protocolos, mas o processo de blindagem em si, ele é muito parecido, mesmo porque as estruturas físicas do carro, elas são muito parecidas. São as mesmas estruturas, a mesma plataforma praticamente é compartilhada, né, adaptada para o elétrico. E você tem por exemplo, o e-tron, ele lembra muito internamente outros carros do mesmo porte da família Audi. Perfeito. Então não muda muito. Já houve situações, por exemplo, aquela BMW, a primeira i3, né? Que era todo de carbono, né? Eu conheci, graças a Deus, eu conheci aquele carro na linha. Eles emularam na feira em Frankfurt uma linha de montagem daquele carro. Eles fizeram uma linha simulando e era novidade. Eu vi isso lá. Quer dizer, você tem um subchassi de alumínio. Isso talvez ninguém saiba, porque o carro não é inteiro de fibra de carbono. Ele tem um subchassi de alumínio e toda a estrutura da plataforma dele para cima é fibra de carbono. Isso leva a formas e soluções estruturais completamente diferentes dos veículos estampados, né, no alumínio ou no aço, no metálico. Completamente diferente. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, a blindagem não cabe aqui. Quando a gente teve uma solicitação para blindar aquilo, eu expliquei a situação. Eu falei, não vai. Desiste, não vai. Mas, precisa, porque é uma frota, a empresa precisa do carro elétrico. Foram para outro que topou fazer e, obviamente, deu tudo errado. Né? Mas isso não acontece mais, porque hoje os carros elétricos compartilham das soluções estruturais dos carros convencionais. Perfeito.